A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar o capítulo 4, dos versículos de 1 a 11 do livro de Mateus. Vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus. Vamos lá? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, recapitulando o estudo anterior que a gente falou sobre o batismo de Jesus, certo? E após Jesus ser batizado, ele foi batizado com as águas, logo que saiu o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e veio do céu uma voz que disse que Jesus era o Filho querido, que quem era a voz de Deus Pai, certo? E após isso, Jesus foi para o deserto jejuar, jejuar, se santificar, E aí tá falando que ele foi tentado pelo diabo durante esse tempo em que ficou no deserto, certo? Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18, fala que Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Jesus foi tentado no deserto e sofreu. Ele sabe como nos sentimos, pois ele sentiu em sua própria carne enquanto viveu na terra. Quer dizer, quando a gente está num momento de tentação e sofrendo alguma coisa, Jesus entende. Por quê? Porque quando Deus se fez carne de um homem, Deus Filho, veio à terra, ele também passou pelas mesmas tentações, os mesmos sofrimentos que nós passamos. Então, ele entende o quê? A nossa dor. Lá em Hebreus 4, versículo 15, fala que Jesus, o nosso grande sacerdote, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ele foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou, Alguns sacerdotes jogavam cargas pesadas demais sobre o povo, mas não os ajudava a carregá-las. Por quê? Falava, você tem que se consertar, você tem que ser perfeito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eles não ajudavam as pessoas a fazer as coisas que elas deveriam fazer. Ajudar o quê? A carregar a sua carga, padecer. Muitas coisas nas nossas vidas só nós podemos fazer, mas algumas coisas, ao termos nossos irmãos em Cristo, ao termos nossos familiares amados, eles podem nos dar o quê? Consolo, apoio, estar do nosso lado, nos ajudando a enfrentar situações difíceis. E assim é o nosso Deus. Nosso Deus, ele compreende, ele não coloca cargas pesadas sobre nós, ele quer que a gente viva uma vida de obediência e ele está nos guardando, nos protegendo para o quê? Para que a gente tenha êxito em tudo que a gente faz. Então, ele se compadece, certo? De nós, das nossas dores. Ele não quer que a gente faça e larga a gente à deriva para a gente se virar. Não, ele nos dá maneiras de conseguirmos. Que nem eu falei, alguns vídeos passados. Às vezes a gente não tem forças para fazer uma determinada coisa, mas se a gente pedir a Deus força, Deus vai nos dar força, entendeu? Porque através das nossas forças naturais, nossas forças humanas, muitas coisas nós não podemos fazer, mas a ajuda, a força sobrenatural, a força que vem de Deus, aí sim a gente vai ter força para fazer algumas coisas. Continuando a leitura, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Quer dizer, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto jejuando. Então, lembre-se, a natureza de Jesus aqui na terra era humana. E a gente às vezes faz jejum de um dia, 12 horas, a gente sente fome. Imagine Jesus que fez 40 dias e 40 noites, Então, naturalmente, ele teve fome. Imagine você tá 3 dias, por exemplo, vou dar assim exemplo, 3 dias sem comer.
você vai sentir fome. Aí vai chegar alguém chegar para perto de você. Ei, vem cá, come. Você não vai ficar morrendo de vontade de comer? Vai. E aí o diabo, né, o tentador, usou isso para o quê? Para tentar a Jesus, né? Tentar a Jesus de forma que Jesus pecasse. Porque a missão de Jesus era jejuar, era estar ali jejuando, certo? E o termo tentado significa pôr a teste, a fim de meio que determinar a qualidade de alguém, certo? Por exemplo, um patrão chega para dois funcionários e fala: olha, eu preciso que vocês guardem o dinheiro para mim. Dá 5.000 reais na mão de um, dá 5.000 reais na mão de outro. E fala: eu preciso que vocês guardem esse dinheiro para mim e depois tragam para mim. De repente, um desses funcionários pensa: nossa, 5.000 reais na minha mão? Eu não vou voltar para aquele emprego, não. E foge com o dinheiro. O outro, ele vai falar: não, o patrão me deu esses 5.000 reais porque ele confiou em mim. Ele teve confiança na minha pessoa. Eu vou guardar esse dinheiro para ninguém mexer. Ele vai entrar dentro de casa com o dinheiro, vai falar com a esposa e os filhos: olha, tem um dinheiro aqui guardado aqui dentro de casa. Não é meu, é do meu patrão. Ninguém mexe em uma moeda que tiver aqui. E aí, quando o patrão for pedir o dinheiro de volta, ele vai lá e vai entregar. Isso é o quê? É para pôr em teste o quê? A honestidade, a confiança da pessoa em teste, certo? E aqui o termo, né, ser tentado era para pôr em prova, tentar o quê? A fé de Jesus, né? Determinar o caráter ou a virtude de Jesus ao incitá-lo a quê? A pecar. Lembrem, Adão, no Jardim do Éden, ele tinha das melhores frutas, ele tinha o quê? O melhor alimento, ele tinha uma vida em paz, né? E aí ele foi tentado e não resistiu à tentação, estando como posso dizer, no melhor ambiente. Imagine você, num banquete, você está num banquete e ali tá cheio de comida. Aí tem uma comida que eu falo, não pode comer. E aí você tá cheio de comida para comer. Mas aí você vai lá e come a única que não podia, certo? Então você estava cercado do melhor e foi lá e pecou tendo o melhor. Jesus não, Jesus estando com fome, certo? 40 dias jejuando, estando com fome. E aí o diabo tentou ele: por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus respondeu no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: ele quem? Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia, hein? Oh, essa passagem bíblica em Mateus 4, sobre a tentação de Jesus, é uma das que eu mais gosto, porque Jesus é genial, sabe? Perdão por falar assim brincando, mas assim, ele dá as respostas as mais perfeitas possíveis, sabe? Às vezes, em várias coisas da minha vida, às vezes eu fico sem saber o que responder, né? Aí eu ficava pensando assim: se eu tivesse as respostas assim, ótimo, nesse momento eu respondia assim, nossa, meu Deus. Mas, continuando. Então, Jesus respondeu, né? Ele usou o quê? A palavra de Deus para dar resposta, certo? Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, tem a passagem que fala sobre o povo de Israel no deserto. Deus os deixou passar fome e depois os deu o maná, para que soubessem, né, que não só de pão vive o homem, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Por quê? Vamos lembrar lá do Antigo Testamento. O povo de Israel foi liberto do Egito e peregrinou por um tempo no deserto até poder chegar na terra prometida por Deus. Mas aí eles começaram a reclamar no caminho. Reclamavam, né? Reclamar que não tinha carne, reclamar do fato do alimento.
E aí Deus providenciou o maná para eles. Mas antes de providenciar o maná, ele deixou o povo passar fome, para que o povo entendesse que o importante não é só o pão físico, né? Que ele tá falando pão físico. Mas o importante também é o quê? Toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Deus prometeu a eles que ia o quê? Que ia dar a eles uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E aí, até chegar lá, mas isso vai se cumprir, entendeu? Se Deus prometeu a você alguma coisa, vai se cumprir no tempo dele. Então, não adianta ficar reclamando durante o caminho, entendeu? E Jesus tinha uma missão. Ele veio para o quê? Libertar a humanidade, salvar a humanidade, certo? E ele tinha uma missão ali no deserto. Era jejuar. Se Jesus quisesse comer pão, ele estaria onde teria pão para comer. Se ele estava no deserto, é porque ele tinha uma missão no deserto, entendeu? E aí no versículo 5 fala: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Essa passagem, se eu não me engano, essa passagem está lá em Salmo 91, versículo 11 e 12. Capítulo 91, 11 e 12. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Irmãos, antes de mais nada, vocês devem ver uma diferença nas traduções dos versículos que eu estou lendo em Mateus e nos que eu cito, porque eu tenho uma anotação aqui com a tradução, nova tradução na linguagem de hoje, e a que eu leio no estudo para vocês é a Almeida, Revista e Corrigida, né? Mas, enfim, então vamos voltar lá. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Quer dizer, é um salmo de proteção, certo? Nos guiando ao quê? A termos confiança em Deus, termos fé em Deus, que os anjos de Deus estão à disposição, né? Que os anjos estão o quê? Cuidando de nós. Então nós podemos o quê? Descansar no Senhor, porque sabemos que Deus está nos guardando. Então o diabo, usando a palavra, estava tentando a Jesus a pecar. Porque você lendo só essa passagem, você compreenderia o quê? Então eu posso pular de um prédio? Eu posso pular daqui? E nada vai me acontecer, porque Deus está me protegendo. Mas Jesus não leu só... Lembra? A gente não estudou ainda, mas Jesus, ele estudava a palavra. Tem uma passagem que fala que Maria e José foram até Jerusalém numa época de uma das festas religiosas, e aí eles voltaram, eles foram embora, e Jesus ficou no templo. E aí depois eles lembraram que Jesus, não lembraram, eles começaram a procurar Jesus, achando que Jesus estava com eles, né, no meio da família deles, e descobriu que Jesus não estava voltando com eles. Então eles, desesperados, voltaram o quê? Lá para Jerusalém para buscar Jesus. E Jesus estava lá no templo. E durante esse tempo ele estava ali no meio dos mestres da lei, no meio das pessoas que estavam falando da palavra de Deus, e ele ficava ali estudando e meditando e fazendo perguntas. Então Jesus conhecia o quê? A palavra de Deus. Mesmo Jesus sendo quem era, ele estudou, ele leu as escrituras sagradas. Então, se você pega a Bíblia um dia, abre, lê um único versículo, você pode acreditar que está tendo uma interpretação total, mas não.
Você precisa ler toda a palavra de Deus. Não, isso não vai demorar um dia, nem dois. Talvez você demore um ano para terminar de ler a Bíblia. Talvez você termine em 2 anos. Mas o importante é estar buscando e ser conhecedor. Para o quê? Para quando aparecer as tentações, lembre-se, isso nos revela muito da personalidade e da natureza de Jesus. Mas também nos revela que o quê? Que o diabo, ele é conhecedor da palavra de Deus. Então as tentações virão e às vezes até alguém que parece para você ser a pessoa mais santa, um irmão em Cristo, ele virá para você e vai usar o quê? Alguma passagem, algum momento, alguma passagem bíblica, e você vai achar, não, ele conhece, ele é conhecedor da palavra, e você vai segui-lo. E você vai que nem, como é? É um guia cego guiando o outro, né? Você vai segui-lo e você vai ser cegado. Por quê? Achando que a pessoa conhece a palavra de Deus, mas não conhece. E como você vai saber diferenciar se essa pessoa sabe ou não sabe? Você conhecendo. Entendeu? Como a gente se protege de doutrinas falsas? Conhecendo a doutrina verdadeira. E como a gente vai saber a doutrina verdadeira? Buscando a Deus na palavra todos os dias, conhecendo a palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente só sabe identificar a mentira quando a gente conhece o quê? A verdade. Entendeu? E aí, no versículo 7 fala: disse-lhe Jesus, também, Jesus não negou que essa passagem tenha, porque realmente está escrito, como a gente leu lá em Salmo 91, e ele realmente conhece a palavra, o diabo realmente conhece a palavra. Mas aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Esse versículo é retirado de uma passagem em que Moisés deu um aviso contra os desobedientes. Contra o quê? A desobediência do povo de Israel, né? Então, irmãos, tá vendo como a gente foge da tentação? É conhecendo a verdade, é conhecendo a palavra de Deus. Não é fácil resistir à tentação. A gente tem que estar muito ligado com Deus, buscando verdadeiramente a Deus, para a gente conseguir fugir dessas armadilhas. Lembra? É uma armadilha. Imagina uma ratoeira. O que se coloca na ratoeira para atrair o rato? Um queijo, um pedaço de comida, porque é aquilo que o rato quer. Você não vai ver uma ratoeira com um pedaço de borracha, com um pedaço de alguma coisa. Não, borracha talvez. Borracha talvez, porque o rato gosta de roer as coisas, né? Mas enfim, você não vai colocar numa ratoeira nada que o rato não queira. Porque você precisa atrair o rato até a ratoeira. Então você vai botar aquilo que ele quer. Você sabe que ele quer isso? Você vai lá e bota. Então, nenhuma armadilha, nenhuma tentação vem pra gente com coisas que a gente não quer, porque seria fácil demais pra gente resistir. E a intenção daqueles que nos atraem, que aqueles que querem que a gente caia numa armadilha, a intenção deles é que a gente caia, que a gente peque, que a gente se dê mal. Então, ele vai buscar o melhor daquilo que a gente quer. E como a gente vai resistir àquilo? Com a força do Senhor, porque a nossa força natural não dá, entendeu? E é isso, a gente tem que estar muito, muito, muito buscando a palavra, conhecedores da palavra, né? E aqui Jesus demonstrou que ele era conhecedor da palavra, né? Versículo 8. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, ele mostrou todas as riquezas do mundo para Jesus e falou, olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso. Mas Jesus, filho de Deus, certo? Deus Filho,
nosso rei, dono do reino do céu, certo? Nosso rei. Para que ele ia querer, assim, eu falo assim, mas para que ele ia querer prédios, coisas, como posso dizer, que mostrou aqui, né? E a glória deles, a glória do quê? Das coisas aqui no mundo. E a glória maior é no céu, sabe? Aqui na terra é só como se fosse Matrix, sabe? Como se fosse aqui o mundo, é só a primeira passagem, certo? É um vislumbre, é um pequeno vislumbre do que está por vir, certo? Haverá um novo céu, uma nova terra quando Jesus voltar. E aí será realmente a glória, né, do reino dos céus. Então, nada que tem aqui nessa terra se assemelha à glória que virá quando Jesus voltar. Então, para que Jesus ia querer algo, como posso dizer, algo, a miniatura de algo que está para vir, certo? E sendo ele dono de tudo, né? Ele abriu mão da sua glória para vir como homem aqui para a terra. E para que agora, nesse momento, ele ia abrir mão da missão que ele tinha, ele veio fazer a missão que Deus Pai o enviou para isso, né? A gente levanta os questionamentos. E aí, no versículo 10 fala: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Novamente, Jesus usou a palavra de Deus para responder a ele. Falou: a palavra está escrito que a gente só deve adorar a Deus, só devemos servir e adorar a Deus. Deuteronômio 6,13: Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a ele e jurem só pelo nome dele. Oh, glória, aleluia, hein? Oh, meu Deus. Aí, tá vendo? Quando a gente quer dar uma resposta boa para quando vem uma tentação, para quando vem alguém tentando tirar a sua paz, a gente precisa ser conhecedor da palavra para, toma! Tô brincando, perdão, Senhor. Perdão pela brincadeira, mas a gente tem que louvar esse Deus, a gente tem que glorificar esse Deus que ele veio, sofreu por nossa culpa, sabe? Por culpa das nossas atitudes, dos nossos pecados, e ele não pecou, ele não cedeu à tentação. E no versículo 11 diz, terminando: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer dizer, depois que a tentação foi embora, Jesus teve a vitória no deserto, né? A vitória sobre a tentação, e veio os anjos, né? E chegaram os anjos e o serviram. Quer dizer, ajudaram a Jesus. Amém, hein, irmãos? Tá vendo? Quando a gente passa por uma luta, a gente passa por uma prova, embasado na palavra de Deus, estando muito próximo em Deus em oração, a gente tem a ajuda dele depois, sabe? O choro vem uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a nossa vitória virá no amanhã, se a gente persistir e continuarmos o quê? Firmes, né? Jesus, em cada tentação, ele foi incitado a usar o quê? A sua filiação divina, uma forma inconsistente do quê? Da sua inconsistência da sua missão. Porque lembra, a missão dele, ele estava ali se santificando, certo? No deserto, jejuando, crescendo espiritualmente. Uma das motivações do jejum é o quê? A gente vai estudar, se eu não me engano, com Paulo. O Paulo fala sobre jejum, né? Uma das motivações do jejum é a gente crescer espiritualmente, né? Porque a gente abre mão dos prazeres da carne. Qual é o prazer da carne? É comer, se alimentar, certo? Você se abstém dessas coisas para o quê? Para crescer espiritualmente. Então, sem comer carne, é como se você, entre aspas, estivesse matando a carne, matando o seu corpo e crescendo espiritualmente, certo? Essa era a missão de Jesus naquele momento.
E ele estava sendo tentado ao quê? A comer, a aceitar coisas, a adorar outro que não seja Deus, certo? A pôr Deus à prova, pôr o amor, a segurança que Deus nos dá à prova. E isso tudo fugiria ao quê? A missão que Jesus estava fazendo ali naquele momento. E Jesus foi fiel a Deus, foi fiel à vontade de Deus, foi obediente e não cedeu em nenhum aspecto a essa tentação. E é tudo isso, irmãos, por hoje. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. E até semana que vem. Deus abençoe a todos, meus amados.